Boa noite a todos do canal Elite Oculta. Me chamo Lucas Silva Kim. Sou brasileiro, mas moro na Tailândia há mais de 20 anos. Sou casado e atualmente moro em uma cidade tailandesa próxima a Bangkok, chamada Ayutthaya. Este fato aconteceu comigo e com a minha esposa, que se chama Pacapau, e a minha sogra, que se chama Kanda. Há cerca de uns 6 anos atrás, a Kanda resolveu fazer consultas com o Senhor em um templo xamã. Templo xamã é como se fosse um centro espírita aqui no Brasil. Para quem não conhece o xamanismo, eles têm como sacerdote o xamã, que é um indivíduo que faz o intermédio entre os seus seguidores e o mundo espiritual. Ao xamã é atribuída a competência de curar, operar milagres, conversar com os mortos, evocar espíritos ancestrais e da natureza e realizar feitos impossíveis. O líder xamã é também um poeta, sacerdote e místico, dentro das tradições xamânicas. Mas a religião dominante na Tailândia é o budismo. 95% dos tailandeses são todos budistas. Bem, voltando ao relato. O problema surgiu quando ela começou a ter pesadelos com o marido, que já havia falecido há anos. A minha sogra viu seu marido falecido entrar no seu quarto, vestido de preto e com algodão na boca. Ele subia em sua cama e tentava estrangulá-la. Após inúmeras vezes passando noites assim, a coitada se dopava de café para não dormir. Ela, que não era muito religiosa pro lado de Buda, resolveu ir fazer uma consulta com uma amiga em um templo xamã. No dia da sua consulta com o médium xamã, eu e a minha esposa passamos na casa dela e a levamos até o centro xamânico, que chamarei aqui de centro espírita mesmo. Chegando lá, eu e a minha esposa ficamos aguardando do lado de fora, enquanto a minha sogra e a sua amiga entraram para fazer a consulta com o xamã. As horas voaram e logo ficou bem tarde da noite. Eu já estava sonolento quando elas terminaram de ser atendidas. E assim que as duas entraram no carro, fomos embora. O xamã passou algumas ervas para a minha sogra fazer uns banhos e fez algumas orações para aquele espírito ir embora. E aquele espírito se recusou a se afastar da minha sogra. Então, o xamã pediu a um tipo de espírito superior para levar aquele espírito embora. Eu não me lembro o nome do espírito que ele disse, mas era algo semelhante a guardião do cemitério ou das almas. Era algo assim em português. Bem, próximo ao centro espírita, cerca de uns 200 metros, eu não pude deixar de notar que havia um cemitério. Nós 4 conversávamos no carro durante a viagem. E quase em frente ao cemitério, o carro parou de funcionar, sem nenhuma explicação. O tanque de combustível estava pela metade e não havia motivos para o carro parar de funcionar. Desci do carro e olhei o carburador, mas aparentemente tudo estava na mais perfeita ordem. Além do mais, o carro era novo. Voltei para o carro para ligar para um amigo ir nos buscar. E foi aí que notamos que ao longe um vulto de um homem se aproximava. Bom, não seria nada demais, se não fosse pelo fato de que a certa distância, aquele homem já se aparentava ser muito alto. E estava montado em algo que até então eu acreditava que era um cavalo.
e pouco depois começamos a ouvir os seus passos. Era incrível, ele tinha um pouco mais de 2 metros, e o que ele estava montado se mostrava cada vez mais não ser um cavalo, e sim outra coisa. Ao passo que se aproximava, notamos que ele usava um chapéu preto e um casaco preto, com algo que lembrava uma capa. Aquilo parecia ter saído de um filme de terror, e a criatura que ele montava parecia um enorme cão negro do inferno, com os olhos vermelhos, e da sua boca saía fumaça. A criatura andava como um quadrúpede, porém as suas patas de trás eram maiores que as patas da frente. Os dentes daquela criatura eram presas enormes, e da sua boca saía muita baba e fumaça. Era como se a criatura pegasse fogo por dentro. Quando aquilo passou por nós, notamos que no rosto do homem em cima da criatura não existia vida nenhuma. Parecia um boneco de cera, com grandes olhos negros, da pior qualidade. Já a criatura bufava, como se quisesse devorar todos nós no carro. Neste momento, a amiga da minha sogra, que estava no banco de trás do carro, começou a fazer uma oração budista. E a minha sogra logo gritou: "Não o encarem! Ele é o guardião das almas perversas. Rezem, minhas crianças, rezem!" Estávamos todos desesperados. E como se não fosse o bastante, aquele homem se aproximou do carro e bateu no vidro com a mão. Foi um toque-toque. Na hora eu me assustei e olhei para a sua mão. E me arrependo de ter olhado. A sua mão era cadavérica e fedia a podre. Fechei os olhos e todos nós começamos a rezar, trocando palavras, mas sem parar de rezar. A minha esposa, a minha sogra e a amiga da minha sogra rezavam para Buda, enquanto eu rezava para Deus e Jesus. Neste momento, a criatura que o homem montava deu um terrível urro, que mais parecia um boi sendo esquartejado vivo. A minha esposa quase perdeu os sentidos. Eu tremia dos pés à cabeça. E de repente, deu um vento fortíssimo, levantando poeira do chão. E aquele espectro diabólico montado no cão negro do inferno foi levado pelo redemoinho e sumiu na entrada principal do cemitério. E neste momento, um cheiro de coisa estragada tomou todo o ar à nossa volta. A minha esposa voltou a si. E neste momento, o carro voltou a funcionar. Então, acelerei dali. E cheguei em outro quarteirão, onde já se podia ver outras pessoas transitando. Parei o carro no meio da rua, pois o meu corpo tremia por completo. As pessoas que transitavam por ali nos viram assustados. E logo se aproximaram do carro e perguntaram o que foi que aconteceu. A minha sogra olhou para mim como quem dizia: "Tome cuidado com o que você vai dizer." Então eu disse para não acharem que éramos loucos, pois quase fomos assaltados. Alguns nos olharam desconfiados. Acredito que não engoliram essa história, pois assaltos assim não é típico daquela região. O povo tailandês são muito supersticiosos, e se eu falasse a verdade, com certeza acreditariam. Depois que recuperei as forças, eu deixei a amiga da minha sogra e a minha sogra em suas casas. Eu
e a minha esposa fomos para nossas casas. E ficamos dias pensando se era ou não possível que os dois mundos tão diferentes, o das almas e o dos vivos, se colidissem daquela maneira. A minha esposa nunca mais tocou no assunto. A minha sogra já faleceu há alguns anos. E a amiga da minha sogra nos contou mais tarde que aquela criatura era o guardião das almas profanadas. Ele estava com Cerberus, uma espécie de cão negro do inferno que também é chamado de lobisomem. Essa criatura veio até o carro e bateu na janela para buscar o espírito maligno do marido falecido da minha sogra, para levá-lo para o inferno. Ela também nos contou que o espírito do finado marido da minha sogra estava encostado nela, em busca de vingança, pois ela havia o matado envenenado para ficar com outro homem. Acredito nas palavras dessa amiga da minha sogra, pois menos de um mês que o marido da minha sogra morreu, ela já estava de caso com outro homem. Esse homem era casado e abandonou a minha sogra 3 meses depois e voltou para sua esposa. Bem, é como se diz aquele ditado: não vale a pena matar o marido para ficar com outro homem. Boa noite.